Um dia espetacular para todos vocês, um ótimo estudo. A certeza de que nós temos material aqui para atender a demanda dos verbos, nossos conhecimentos em torno dos verbos, né? O tema hoje é tempos verbais simples e compostos. E nesses tempos verbais simples e compostos, a gente revê alguma coisinha do que já foi é, entregue a vocês em aulas anteriores, e a gente segue amadurecendo o conteúdo para entendermos melhor como é que são construídos esses tempos verbais, né? Deixando claro que o verbo tem um valor significativo, né, na comunicação, em se tratando de uma classe gramatical com tantas desinências, desinência modo temporal e desinência número pessoal, que se encaixa em todos os tempos propostos pelo indicativo, pelo subjuntivo, que são modos, né? E pelo imperativo, e pelas desinências número pessoais, que vai da primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então, esses elementos são interessantíssimos porque numa desinência a gente deflagra uma, uma série vasta, né, de informações em torno da mensagem, né, e do tempo de ocorrência, né, dessa mensagem, né, que deve ser percebido pelo ouvinte, pelo interlocutor ou pelo leitor, ok? Então, vejamos uma coisa, uma curiosidade, né, coisa muito interessante aqui. É, as leis que estão no Velho Testamento ou no Testamento deixado por Moisés, diz a história, né, diz a Bíblia, que foram 10 leis, mas nós temos aqui com a história de que foram 12, né, que foram reorganizadas em 10 mandamentos, porque é como se fosse um mandamento para cada tribo de Israel. E nós sabemos com o estudo, né, com a história, com textos, que eram 12 tribos. E essas 12 tribos de Israel, sai de mim, troço, sai de mim, coisa horrorosa. Essas 12 tribos de Israel, cada uma recebeu um mandamento, né? Mas são estudos, né? Nós não estamos contrariando isso. O que nos importa no momento são os comandos: não matarás, não furtarás, honrarás vosso pai e vossa mãe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua compreensão, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Nós temos várias traduções, né, e várias citações em torno desta passagem do Velho Testamento, dos mandamentos mosaicos, né? E aí a gente faz uma pergunta: perceba que o verbo está no futuro. Não matarás, não furtarás, está no futuro. Isso nos indica que não se deve matar e não se deve furtar só no futuro? É claro que não. Não se deve matar e nem furtar, né, e nem desobedecer os 10 mandamentos, que já compreendemos sejam mais que 10, são 12, nem desobedecê-lo em tempo nenhum. O ideal é atender a esses mandamentos em qualquer tempo. Por isso é que ele está no futuro, substituindo ou trazendo a conotação de uma ordem, de uma determinação para que se cumpra em qualquer tempo. Então, não mate hoje, nem amanhã, nem nunca. Não furte
nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Então é por isso que está, e não furtarás e não matarás. Serve para todos os tempos. Então, nós vamos caminhando para entender melhor como é que esse conteúdo, né, essa expressão do verbo, esses tempos verbais podem ser melhor compreendidos por nós, não é isso? Então, os tempos verbais, nós sabemos que o presente, nossa presença presente do indicativo, tá? Falando do indicativo, depois a gente dá uma pincelada no subjuntivo, e aí a gente desce para as linhas do imperativo, tá? Então, o presente do indicativo indica um fato atual. O pretérito, nós temos três possibilidades no pretérito: pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Então são três: imperfeito, perfeito e mais que perfeito. O pretérito perfeito é aquele que o passado é pontual, ficou no passado, não volta mais. Esse é o passado, o pretérito perfeito. O imperfeito é um passado não pontual que pode voltar, que pode vir a ser novamente, ok? E o mais que perfeito é um passado do passado. Eu estou fazendo uma referência a uma coisa que passou e falo de outra que foi anterior a ela. Quando cheguei em minha casa, passado cheguei, ela fora embora, ou tinha ido antes de eu chegar. Olha só, então estou colocando o, 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 o tempo pretérito mais que perfeito na forma simples do verbo e no verbo composto, verbo simples e verbo composto, tá certo? E aí o futuro também tem dois futuros: futuro do presente e o futuro do pretérito, aquilo que já ficou na retaguarda, foi-se, acabou-se, tá certo? Futuro do pretérito, como que seria isso? Né? É uma coisa duvidosa, e do presente é uma coisa certa, né? Que acontece mesmo, enunciado, isso fica claro. Então, assim, ó, futuro a partir do presente, é um futuro mais provável de acontecer, mais certo, marcado por uma ação de enunciação no presente. Eu farei, tu farás, ele fará. E o futuro do pretérito é como se houvesse uma certa dúvida, dependendo de uma outra coisa para acontecer. Então, eu faria, se ele quisesse, eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, tá vendo? Então fica uma certa dúvida, né, na construção deste futuro. Então nós temos um quadro aqui, são quadros, né, dois gerais de conjugação verbal. Aí nós vamos para a voz ativa simples, né, e a voz ativa composta, que é com o verbo ter ou verbo haver, e a forma simples, né, da voz passiva simples e composta, que é com o verbo ter e ser ao mesmo tempo, composto, né, e ser a voz passiva. Né? Esse é o quadro do indicativo, assim também se dá com o quadro do subjuntivo. Então, quando nós falamos de tempos verbais, né, nós lembramos que eles podem ser verbos compostos ou simples, estar na voz passiva ou na voz ativa. Então, são coisas muito distintas. E existem alguns tempos, como é o caso, né, um tempo, né, mais especificamente, do pretérito perfeito, né, em que eu não tenho, eu vou dizer assim, esse tempo no simples, né? Nós vamos encontrar ele conjugado nessa estrutura, tá? Então nós vamos trazer aí pretérito perfeito subjuntivo, não existe, né? Composto do presente, nem na voz passiva nem na ativa, não existe. Pretérito imperfeito composto, não existe. Subjuntivo, né? Pretérito mais que perfeito
da forma simples, do verbo simples. Não existe. Né? E o futuro tem todas as formas, ok? Então, são algumas observações que a gente precisa fazer para a gente poder trazer os outros. Então, nós vamos trazer a primeira pessoa de cada um dos tempos e dizer se ele é simples ou se ele é composto, se está na voz ativa ou na voz passiva. Nós vamos começar com o presente, né? com o indicativo no simples, tá? Na voz ativa simples e composto, beleza? Então, presente, eu vejo. Composto, não tem, tá? Voz ativa. Pretérito perfeito, eu vi. Pretérito imperfeito, composto, tenho visto. Pretérito imperfeito, via, eu via, do verbo ver, né? Pretérito imperfeito, não existe. Composto, tá? Pretérito mais que perfeito, vira. Pretérito mais que perfeito, composto, tinha visto. Futuro, verei, futuro do presente, né? Futuro do pretérito, viria, veria, né? Então, verei, composto, terei visto, e futuro do pretérito, veria, ou teria visto, né? Do verbo ver, aí que nós estamos buscando este padrão, este paradigma. Agora, da voz passiva, sou visto. Composto da voz passiva, presente, não tem. Pretérito perfeito, fui visto. Pretérito perfeito, fui visto. Composto, tenho sido visto. Pretérito imperfeito, era visto. Composto, não tem essa forma. Mais que perfeito, fora visto. Composto, tinha sido visto. Futuro do presente, serei visto. Futuro do presente composto, terei sido visto. Futuro do pretérito, seria visto. Futuro do pretérito composto, teria sido visto. Vendo? Então, nós temos aqui quadros gerais de conjugação verbal. Falamos da voz ativa e passiva, do verbo ver, do indicativo, tá? No modo indicativo. Então, vamos para o quadro geral olha que interessante, do subjuntivo. Voz ativa, simples e composto. Então, que eu veja, composto, não tenho presente. Pretérito perfeito, não tenho o pretérito perfeito da forma simples. Do composto, tenha sido, que eu tenha sido, tenha sido. Se visse, pretérito imperfeito, tá lá, simples. Composto, não existe. Pretérito mais que perfeito, não existe. Composto, tivesse visto. Futuro, quando eu vir. Do verbo ver, mas é quando eu vir. Composto, tiver visto. Agora, passiva, que é com o verbo ser ou com ter sido, né? Vamos pensar dessa maneira. Passiva presente, seja visto, que eu seja visto. Composto, tenha sido visto. Tá vendo? Passiva, pretérito imperfeito, fosse visto. Composto, não tenho. Pretérito mais que perfeito, não tenho. Na forma simples do verbo não, mas no composto tivesse sido visto. Futuro, quando for, né? Quando for visto ou quando tiver sido visto, ok? E aí a gente apresenta, né, um quadro específico, um quadro técnico, né, das formas e dos tempos. É interessante a gente considerar alguns itens para poder fixar essas informações. Percebe-se que a conjugação de um verbo envolve tempos simples e tempos compostos, voz ativa e voz passiva, como eu já disse. Então, nós estamos fazendo aqui um resumão. Com relação aos tempos compostos, é oportuno lembrar que são construídos com os verbos auxiliares.
ter e haver. A voz passiva com o verbo ser, tanto acompanhado, às vezes, no composto, pelo ter ou pelo haver, né? Normalmente, ter sido, tivesse sido, tenha sido, tiver sido, e aí vai sucessivamente. Quando o auxiliar ter ou haver está no presente, existe o pretérito perfeito composto. Quando está no pretérito imperfeito, existe o mais que perfeito composto. Vamos para um exemplo para a gente fixar esses detalhezinhos que nós só, vamos dizer assim, declaramos, tá? Tinha dito, então, tenho dito, tenha presente, não é? Tenho dito é o pretérito perfeito composto do indicativo. Tenho mentido, tenha presente, então, pretérito perfeito composto do indicativo. E tivesse ouvido, então, imperfeito, tivesse ouvido, então, um pretérito mais que perfeito do subjuntivo composto, tá? Havia contado, havia, pretérito perfeito indicativo, então vai dar indicativo. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo, tá? Houvéssemos sido admirados, olha que legal. Houvéssemos é o subjuntivo, tá? Sido, então eu tenho o verbo haver e o verbo ser, é lógico, é uma forma, né, da voz passiva, composta. Então, pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo, voz passiva. A gente vai matando essa charada, que vai observando alguns elementos comuns na estrutura, tá? A gente vai matando essa charada. Tem um texto aqui que dá para a gente entender o passado do passado, ou seja, um pretérito mais que perfeito. Gandhi já tinha conduzido a Índia à sua independência quando a figura de Martin Luther King Jr., né, se impôs na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Então, já tinha conduzido. Então, tinha conduzido, tinha, né, pretérito imperfeito do indicativo, então tinha conduzido, né, é a forma ativa composta, né, do pretérito mais que perfeito, tá? É um texto que está aqui, o passado, né, a carinha dos dois aqui, tá? Empregos expressivos dos tempos verbais. Então, vamos ver o que cada um expressa aqui, né? Essa questão da expressão é muito forte. Nós já falamos disso em outras oportunidades e vamos de novo. Os tempos verbais podem muitas vezes ser empregados de forma expressiva estilisticamente, ou seja, fora do seu uso normal rotineiro, como é o caso do que nós falamos na abertura deste capítulo, desse estudo, do futuro, né, que se encontra lá no não matarás, não furtarás, não desejarás, amarás, honrarás. Emprego específico dos tempos, então dá para a gente entender algo bem comum com relação ao cotidiano, com relação a como a gente se expressa. E nós sabemos que o cinema, a linguagem falada, utiliza muito desses recursos, né? É como se eu precisasse menos flexibilizar o verbo, né? Ou atender as desinências, modo temporais e número pessoais, para poder fazer essa flexão com mais facilidade. Então, mas vamos para a expressão, né? Qual é o aspecto emprego expressivo, né, do tempo? Por exemplo, uso do presente com valor de futuro próximo. Amanhã falo com os diretores sobre o seu caso. Então, amanhã falarei, né? Mas aí com um valor de futuro próximo, eu uso o presente. Amanhã falo. Uso do presente histórico, ações do passado apresentadas com verbos no presente. Eu já falei disso a respeito de professores de história fazem muito isso, para trazer o passado para mais próximo. Então, em 1808, Dom João chega ao Brasil com a sua corte. Em 1808 já passou aí 212 anos, né? Dom João chega ao Brasil com sua corte.
Então, uso do presente com sentido frequentativo. Eu assisto a muitos filmes de aventura, então uma coisa com frequência, tá vendo? Só o presente, olha que dinâmica, né, que tem na expressão do tempo, tá? Uso do presente para exprimir verdades científicas ou tidas como absolutas, que é o que a gente chama de axioma, né? Todo efeito tem uma causa. A causa sempre antecede o efeito. Se a causa é inteligente, o efeito é inteligente também. Se o efeito é inteligente, é lógico que a causa é inteligente. Tá vendo a lógica? Então, tudo usando o presente para determinar uma lei, né? Uma observação científica, a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Essa é uma das leis, né, de Newton. Uso do futuro do presente como imperativo. Então, não matarás. Uso do futuro do indicativo, né, do futuro indicando dúvida. Será que ela sabia o que fazia? Será que sabia o que fazia? Então, será. Uso do futuro do pretérito ou do pretérito imperfeito como forma de cortesia. Você poderia me emprestar? Você poderia me arrumar? Né? Você poderia me atender? Né? E aí vai. Então, assim, por favor, eu queria saber onde fica o metrô. É uma interrogação indireta, né? Agora, direta, interrogação direta. Eu poderia usar o telefone? Então, estou usando queria, poderia, que é futuro do pretérito, para demonstrar uma certa formalidade, uma certa delicadeza, uma cortesia. Então, 5. As formas nominais. O infinitivo, o particípio gerúndio não são, a rigor, tempos ou modos. Na verdade, são formas nominais. Por que nós chamamos de formas nominais? Porque eles podem estar fazendo, olha que interessante, podem estar fazendo, show de bola, né? A nossa construção, a gente está falando para poder construir um estado expressivo, dinâmico, a gente utiliza essas formas, tá? Então, fazer função de substantivo, de adjetivo, de advérbios, que são palavras que executam função de nome, né? Então, formas nominais. Então, veja bem, da seguinte maneira: quando se diz, por exemplo, viver é lutar, é como se fosse dito vida é luta, o que aproxima o verbo infinitivo do nome substantivo viver, vida, lutar, luta. O mesmo pode ser dito sobre as formas do tipo livro contendo gravuras, que são livros que contêm gravuras, nas quais o gerúndio se aproxima do valor do adjetivo. Livro contendo gravuras, livros que contêm ou contendo gravuras, né? Confunde, né, com o adjetivo. O particípio, né, confunde-se com o adjetivo em formas como homem educado, ser amado. Então aí, educado é de educar, amado do verbo amar. Então são formas que estão vinculadas a nomes, por isso formas nominais do verbo. Indicativo, aqui nós temos as formas do indicativo para a gente rever, né, do verbo cantar, né, e do verbo pôr, né, para a gente ver algumas alterações, né. Para efeito de consulta, apresenta-se a seguir o quadro geral da conjugação dos verbos. No presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Do verbo pôr, que é segunda conjugação, eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem, tá? Pretérito perfeito, simples do indicativo: eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Do verbo pôr, eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram, tá?
Pretérito perfeito composto indicativo, eu tenha cantado, tu tens cantado, ele tem cantado, nós temos cantado, vós tendes cantado, eles têm cantado. Do verbo pôr, eu tenho posto, tu tens posto, ele tem posto, nós temos posto, vós tendes posto, eles têm posto, ok? E aí vai sucessivamente, né? Todas as formas aí, num quadro para a gente poder consultar e fazer os exercícios subsequentes. Eu gosto muito de apresentar a formação do subjuntivo, não é o que está solicitando aqui, então a gente vai deixar, vai passar em branco, né? Então, infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, quando é que a gente usa, né? Modo imperativo, né? O modo imperativo, ele é formado pelo presente do indicativo e pelo presente do subjuntivo. O imperativo afirmativo, eu utilizo o termo dos dois tempos verbais. E o imperativo negativo só do presente do subjuntivo. Então, é assim, é uma indicação, uma informação extra para a gente poder interagir melhor com a estrutura dos tempos verbais, tá? Fica para a gente aí os exercícios, né? A gente poder tocar melhor. E tá na apostila, né? A lista dos verbos para a gente poder consultar, beleza? Não deixa de fazer os exercícios conceituais, contextualizados de aprofundamento, não, para a gente poder entender melhor. Então, vamos para o pretérito mais que perfeito simples, indicativo. Eu cantara, antes de ele cantar. Então, antes de ele cantar, já está no passado, está indicando aí um infinitivo, né? Antes de, né? Um infinitivo indicando um passado, tá certo? Então, cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantareis, cantaram, né? E o verbo pôr, pusera, puseras, pusera, puséramos, pusera, pusereis, puseram, né? Então tá ali ficando mais fácil. O composto tinha cantado, tinhas cantado, tinha cantado, tínhamos cantado, tinhais cantado, tinham cantado. O verbo pôr, tinha posto, tinhas posto, tinha posto, tínhamos posto, tinhais posto e tinham posto, tá certo? Então é só acompanhar aqui a nomenclatura, né? O, a, a continuidade das formas aqui que dá para a gente ir se enriquecendo de informações, tá? Aqui nós temos futuro do presente simples, do indicativo, cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis e cantarão, ou porei, porás, porá, poremos, poreis e porão, tá? E interessante que o porão aqui com a otil, né, indicando o futuro é com a otil, né? A tônica é na última sílaba, né? Fica parecendo um substantivo, né? Tem o porão substantivo, tá? Então, são formas de verbos e substantivos que se confundem se não estiver no contexto da oração do período. No contexto da oração do período, para quem conhece o mínimo da linguagem, consegue discernir bem uma forma da outra. Aí, futuro do presente, composto do indicativo. Terei cantado, terás cantado, terá cantado, teremos cantado, tereis cantado e terão cantado, posto as mesmas condições, tá? Futuro do pretérito imperfeito, cantaria, cantarias, cantaria, cantaríamos, cantaríeis e cantariam, né? Futuro do pretérito composto do indicativo, tá? Teria cantado, terias cantado, teria cantado, teríamos cantado, teríeis cantado, teriam cantado, né? O verbo pôr vai pelos mesmos caminhos, né? Atinge o mesmo estágio. Então, os verbos seguintes ficam disponíveis, subjuntivo, presente do subjuntivo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem, né? Então, futuro subjuntivo, a vogal temática, né, do verbo cantar passa a ser e não a, tá? Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham, né? A vogal temática é
a do verbo de segunda conjugação por, tá? Pretérito imperfeito subjuntivo, se eu cantasse, se ele cantasse, nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem, e aí para ou por a mesma condição, tá? Futuro subjuntivo, quando eu cantar, então aqui vem o pessoal, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem, né? Esse é o futuro pessoal, porque aí nós temos as desinências de número e pessoa. Futuro composto subjuntivo, tiver cantado, tiveres cantado, tiver cantado, tivermos cantado, tiverdes cantado, tiverem cantado, tá? Pretérito perfeito composto do subjuntivo e pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito composto subjuntivo. Então, o perfeito composto é tenha cantado, tenhas cantado, tenha cantado, tenhamos cantado, tenhais cantado e tenham cantado. Pretérito mais que perfeito, tivesse cantado, tivesses cantado, tivesse cantado, tivéssemos cantado, tivesseis cantado, tivessem cantado. Ok? Então, formas bem distintas aqui que dá para a gente conduzir com bastante sabedoria. Então, modo imperativo, o imperativo afirmativo, compra tu, compre você. Você é a terceira pessoa do singular, ele começa em tu, porque não se dá ordem para si mesmo. Se dá ordem para tu, você, para nós, resolvemos junto, para vós, os outros, né? E para eles, mais distante um pouco, ok? Então, compre, compremos, comprai e comprem. Então, assim, ó, compra tu, compre você. Compremos nós, comprai vós e comprem vocês, ok? E vai sucessivamente, né, construindo os tempos verbais. Um grande abraço, um ótimo estudo para todos.